Olá, queridos, boa noite, shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos a esse culto, sejam todos muito bem-vindos que estão aqui ao vivo e aqueles que vão assistir gravado. Então, eu quero ler para vocês o Salmo 24, porque tem tudo a ver com a palavra que eu vou trazer. Então, o Salmo 24 diz assim, por Davi. A terra é de Adonai, com tudo o que há nela, o mundo e os que ali vivem, pois ele estabeleceu suas fundações sobre o mar e firmou-a sobre os rios. Quem poderá subir no monte de Adonai? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles com mãos limpas e coração puro, que não tornam vãos os propósitos de sua vida, nem juram votos apenas para engano. Eles receberão uma bênção de Adonai e a justiça de Deus que o salva. Assim é o caráter dos que o buscam, de Jacó, dos que buscam tua face. Levantem a cabeça, ó portões, levantem-se portas eternas, e assim o glorioso Rei poderá entrar. Quem é ele, esse glorioso Rei? Adonai, forte e poderoso. Adonai, poderoso na batalha. Levantem a cabeça, ó portões. Levantem-se portas eternas, e assim o glorioso Rei poderá entrar. Quem é ele, esse glorioso Rei? Adonai Sivaote. Ele é o glorioso Rei. De repente, se a minha versão tiver diferente da tua, é porque eu uso essa versão aqui. Eu tenho usado essa versão, que é a Bíblia Judaica Completa, que é uma versão maravilhosa, muito próxima do original, ok? Então, essa é a palavra que o Senhor nos trouxe, e eu vou orar para a gente começar, então, a palavra que o Senhor vai ministrar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, eu quero apresentar mais um culto online, mais uma ministração online, Pai, e eu quero te agradecer e quero te pedir que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue. Eu peço também no nome de Jesus que os anjos, os meus anjos pessoais, os meus anjos ministeriais, o anjo que o anjo dessa igreja e todos aqueles que têm me acompanhado, que sejam comigo em nome de Jesus, e também os anjos, Pai, que guardam, que cuidam, que protegem das pessoas que estão assistindo. Eu quero te pedir que esses anjos também estejam com as pessoas que estão aqui, e também com aquelas que vão assistir posteriormente o culto gravado. Eu quero, Pai, te pedir que aquelas pessoas que têm intenção de assistir ainda ao vivo, Pai, que por uma razão ou por outra não entrou, que o Senhor venha repreender todo tipo e qualquer tipo de resistência do inferno, Pai. Porque eu sei que essa palavra vai ser uma palavra forte, uma palavra poderosa, e eu te peço em nome de Jesus, papai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com a nossa casa, que o Senhor esteja com tudo aquilo que é nosso, com tudo aquilo que leva o nosso nome, com tudo aquilo que nos diz respeito, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, hoje eu vou falar a respeito dos 4 portais proféticos de oração, né? Nós estamos na preparação para a festa de tabernáculos, e eu sei que tem muitas pessoas que estão participando pela primeira vez e nunca aprendeu a respeito disso. Então, eu quero trazer um esclarecimento. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter conhecimento. Não dá para fazer as coisas aleatoriamente, né? Então, eu tenho essa preocupação de estar trazendo esse esclarecimento, de estar trazendo essa verdade, essa revelação que o Senhor tem me entregue. Então, eu acho muito importante. Então, o nosso dia tem 24 horas. E de hora em hora acontece a troca dos exércitos celestiais, ok? Então, cada hora do dia tem anjos do Senhor apostos,
ok? Então, nós temos 8 portais de 3 em 3 horas que são muito relevantes na oração. Mas eu não vou falar desses 8 portais, porque, inclusive, eu já ministrei, né, sobre isso. Se você quiser assistir essa ministração, ela está gravada na playlist do nosso Ministério Online, lá no YouTube, ok? Hoje, eu vou falar a respeito, deixa eu só falar quais são esses 8 portais, porque eu sei que muitos vão ficar com dúvida. Os 8 portais de 3 em 3 horas é às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18, 21 horas, meia-noite e às 3 horas da manhã. Esses portais são portais também que você pode estar orando, que são portais de bênção. E eu, se eu estivesse no seu lugar, eu ia ali na minha playlist e procuraria essa ministração, porque eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora e tudo que eu faço, eu valido com a palavra, eu trago versículos para você ver que nada do que eu tenho falado, nada do que eu tenho ministrado é achismo meu. É tudo Bíblia, é tudo palavra de Deus, ok? Mas hoje eu quero ministrar sobre os 4 portais proféticos, que são eles: 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite, ok? Porque são esses portais, né, que nós estamos orando no grupo da preparação da festa de tabernáculos. Eu sei que tem muita gente que está com dúvida, eu sei que tem muita gente que não entendeu. Então, por isso que eu quero explicar. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês o que é a festa de tabernáculos ou Sucote, ok? A palavra Sucote é uma palavra hebraica. Então, o que é a festa de tabernáculos ou Sucote? É uma festa bíblica que celebra a proteção e a provisão de Deus durante os 40 anos em que os israelitas vagaram pelo deserto após a saída do Egito. Essa festa, ela dura 7 dias, e durante esse período, as famílias judaicas, as famílias, né, que moram em Israel ou em outras comunidades ao redor do mundo, eles fazem as suas cabanas, que é chamado sucá, e eles moram nelas durante a festa. Eles ficam na sucá, né, que é nas suas cabanas, durante o período da festa, que são 7 dias. Lembrando a forma como Deus cuidou deles no deserto, onde eles não tinham moradia fixa, ok? Essa festa também é um momento de alegria e gratidão pela colheita. Por quê? Porque esse período, essa festa, marca o fim do ciclo agrícola, ok? Depois, no decorrer do tempo, eu vou explicar com mais profundidade, tá? Isso é só, estou passando assim bem rapidamente, só para você entender o contexto. Além disso, a festa dos tabernáculos é um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto na pessoa de Jesus Cristo, que é, né, porque Jesus é considerado o tabernáculo de Deus entre os homens, ok? Essa festa também tem um contexto de um convite, né, do Senhor Jesus para a vinda do reino do Messias, ok? Então, essa festa também traz a lembrança da libertação do Egito e da provisão no deserto, e isso aponta para uma esperança, né, de libertação do pecado e da salvação em Cristo Jesus, ok? Por quê? Porque todas as festas bíblicas, que são Pessá, Pentecostes ou Shavuot, e Tabernáculos ou Sucote, todas essas 3 festas têm tudo a ver com Cristo, ok? Então, os 4 portais proféticos de oração têm uma conexão direta com o tabernáculo, certo? É por isso que a direção que o Senhor me deu foi para nós estarmos orando nesses 4 portais proféticos, porque tem uma conexão direta com o tabernáculo.
e nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos nos preparando para essa festa de tabernáculos, ok? Então, é por isso que o Senhor me direcionou para estar utilizando essa arma profética, né, durante esse período, porque é uma arma profética, ok? Então, agora, nós vamos analisar duas figuras do tabernáculo. A Evelyn vai colocar aqui para a gente a primeira figura, porque eu sou muito visual, né? Então, quando eu olho, eu assimilo mais fácil, né? Então, eu quero, enquanto ela coloca aqui, ela vai compartilhar a primeira foto, enquanto isso, eu vou te explicar, e você vai entender com uma facilidade maior. Então, peraí que ela vai compartilhar a primeira foto. Então, olha só. Vê se você consegue ampliar, fazendo favor, Evelyn. Isso, melhorou. Então, vamos lá. Então, vamos analisar essa primeira figura do tabernáculo, ok? Então, nessa primeira figura, aparece a distribuição das 12 tribos de Israel ao redor do tabernáculo, ok? E cada três dessas tribos, elas ficam posicionadas em um dos 4 pontos cardeais, ok? Então, do lado, eu vou falar bem calmamente para você acompanhando na figura, tá? Então, do lado leste, que é o portal que nós oramos às 6 horas da manhã, é o lado onde nasce o sol, ok? Por isso, esse portal representa a estação espiritual da primavera, certo? Então, nós temos, desse lado leste, nós temos as tribos de Judá, de Issacar e de Zebulon, ok? Se você já tem me acompanhado faz um tempo, né, eu falei mês a mês, né, da estação da primavera, e eu falei da unção de cada uma dessas tribos, ok? Que foi a estação passada. Então, qual uma referência bíblica que nós temos desse portal? Então, eu vou ler para vocês Lucas 4, 42, que diz assim: Quando o sol raiou, Yeshua os deixou e foi para um lugar onde podia ficar sozinho, ok? Então, esse é um portal, né, profético, né, das 6 horas da manhã, quando o sol nasce, que representa a estação espiritual da primavera. Tá. Quando você olha para o lado do sul, esse é o portal esse é o portal do meio-dia, ok? Se você observar nesse horário, é o horário que o Sol ele está exatamente na metade do seu percurso, ok? Então, ele nasce em torno de 6 horas da manhã, ao meio-dia ele está bem em cima, né, porque ele está na metade do seu percurso, é o horário onde a luz é mais intensa. Por isso, representa a estação espiritual do verão, ok? E nós temos as tribos de Ruben, de Simeão e de Gade, ok? Então, é exatamente essa estação que nós estamos. Antes do portal do mês de Tammuz abrir, eu dei uma ministração a respeito disso e eu falei, né, que esse mês que nós estamos debaixo da unção da tribo de Ruben. O mês que vem vai ser Simeão e o terceiro mês da estação de verão vai ser Gade, ok? Então, as referências bíblicas sobre orar nesse portal. Então, se você ler o texto de Josué 10, 13, você vai ver que Josué orou e ordenou que o sol parasse, e o sol parou. Se você ler 1 Reis 18, de 26 a 29, você vai ver que nesse horário Elias orou, ele desafiou os profetas de Baal e ele venceu. Ok? Então é um horário muito poderoso de oração também. Depois, quando você olha para a foto e você olha para o lado oeste, né? No lado oeste é o portal das 18 horas. É quando o sol se põe, é o pôr do sol, né? Por isso
representa a estação espiritual do outono, certo? Então, aí nós temos as tribos de Benjamim, de Manassés e de Efraim, que vai ser a nossa próxima estação, ok? Então, referência bíblica de oração nesse portal. Era na viração do dia que o Senhor ia falar com Adão. Então, às 18 horas, né, é exatamente, biblicamente falando, o dia, um novo dia, inicia às 18 horas, ok? Então, é na viração do dia. Então, isso está escrito em Gênesis 3:8, que na viração do dia, né, o Senhor ia falar com a criação, com Adão. Então, por isso que sempre que nós vamos fazer, sempre nas festas, sempre no Rosh Hodesh, nós sempre abrimos o portal às 18 horas, ok? Porque é o início de um novo dia, ok? E quando você olha para o lado norte, né, nessa figura do tabernáculo, é o portal da meia-noite, e não tem luz do sol. A meia-noite não tem luz do sol. Por isso representa a estação espiritual do inverno, ok? E aí nós temos a tribo de Dan, de Asser e de Naftali. Então, em Salmos 119, no versículo 62, diz assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. E se você também lê o texto de Atos 16, 25 a 26, você vai ler, né, que foi exatamente à meia-noite que Paulo e Silas, que estavam presos, eles estavam na prisão, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E veio um terremoto e eles foram libertos, ok? Então, você observa que quando nós oramos nos 4 portais, em um dia, nós percorremos as 4 estações do ano profeticamente, certo? E isso traz um contexto para as nossas vidas, para a nossa casa, de remissão e restituição, ok? Então, orar nesses 4 portais proféticos não é relógio de oração, é muito mais poderoso que isso, ok? Então, nós estamos tendo a oportunidade de orarmos no nosso secreto e pedirmos ao nosso Pai, ao nosso verdadeiro Pai, remissão de tempo e restituição de tudo aquilo que nos foi roubado, inclusive o entendimento, inclusive a revelação, porque Roma e a Grécia nos roubou esse entendimento, ok? Então você precisa, e eu também preciso, e eu oro por isso, para que haja restituição e remissão de tempo. O que é remissão de tempo, pastora? Remissão de tempo é aquilo que você ia viver em 10 anos, o Senhor prover, o Senhor providenciar, o Senhor fazer com que você viva, com que eu e você vivamos em um ano. Isso é remissão de tempo. Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem o poder de remir o tempo. E restituir é trazer de volta, né? Só o Senhor também tem o poder da restituição. Ok? Agora eu quero pedir para a Evelyn colocar a segunda figura. Na primeira figura, já tinha esse desenho, mas nessa figura ela fica mais nítida. Nessa segunda figura, também do tabernáculo, você pode observar claramente que o tabernáculo ele foi construído de uma forma do desenho da cruz, ok? Então, tudo na palavra de Deus é profético, ok? Então, nessa figura, você observa mais claramente exatamente a figura da cruz, ok? É o mesmo desenho. Em João 1,14, diz que Jesus tabernaculou conosco, ou seja, ele veio para habitar em nós, ok? Então, quem fala que essas festas são festas judaicas e que nós não temos que cumprir mais,
Se essa pessoa, se você está ouvindo isso, seja de quem quer que seja, essa pessoa ela não tem profundidade, muito menos revelação da palavra, porque são festas bíblicas, instituídas por Deus como princípio eterno para ser cumprido de geração em geração. Por isso que essas festas trazem cura, trazem libertação, restauração e provisão financeira, ok? Por quê? Porque todas as festas têm uma conotação de colheita, ok? E eu te desafio, né, se você começar a cumprir o calendário bíblico, eu te desafio se a sua vida, se a sua família e se as suas finanças não vão mudar, ok? Por quê? Porque o Senhor, ele tem um compromisso, o Senhor, ele tem compromisso com a sua palavra. O Senhor, ele não tem compromisso com o líder A, com o pastor B, com o apóstolo C, com o profeta D. Ele tem compromisso com a palavra. Então, se esses homens e se essas mulheres de Deus se estiverem realmente alinhadas ao princípio do Senhor, aos princípios eternos da palavra de Deus, aí sim, aí o Senhor vem e honra esse líder, esse pastor, essa pastora, ok? Então, nós precisamos estar alinhados aos princípios eternos de Deus, porque é isso que produz milagre. É isso que produz milagre, ok? Pode tirar, por favor, Evelyn, a foto. Então, tem uma dúvida que eu preciso esclarecer para você, porque eu imagino que a maioria de vocês que estão me acompanhando, isso é novo. E para mim, um dia também isso foi novo, ok? Isso para mim, um dia também foi novo. Então, de repente, você pode estar questionando, pastora, mas por que que todas as festas têm que ofertar? E eu vou te explicar, vou te dar uma explicação que eu creio que vai facilitar o seu entendimento. Por quê? O que eles não explicam nas igrejas é que dinheiro é espiritual, dinheiro é sangue, e um altar é levantado a Deus ou a Satanás com sangue. Todas as festas pagãs que infelizmente têm sido comemorado dentro da maioria, da grande maioria das igrejas evangélicas, tem altar e tem oferta. Eu vou te exemplificar e vou te provar. No Natal, tem presente. Presente do quê? Presente de Natal. Nos dias de mãe, de pai, de namorado, tem presente. Na Páscoa, tem ovo de Páscoa. Só que por trás de cada uma dessas festas pagãs, tem um trono que está recebendo essa oferta. Tem um trono que está recebendo esse altar. É por isso que as pessoas que estão dentro das igrejas, a vida delas ficam só andando em círculo. Só andando em círculo. E a pessoa não sabe por quê. Ok? Porque altares são levantados aos demônios que estão por trás dessas festas. E dinheiro é semente. Aonde você planta, vai frutificar. Ok? Então, se você não planta no reino de Deus, não tem como você colher. Ok? É por isso que o Senhor diz, em Deuteronômio 16:16, o Senhor diz assim: 3 vezes ao ano, todos os seus homens deverão aparecer diante de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa de Matzah, né? Matzah é o pão sem fermento. Então, a festa de Matzah, ela acontece junto com Pessa, né? Então, a festa dos pães ázimos acontece junto com Pessa, ok? Depois, na festa de Shavuot, que é Pentecoste, que inclusive nós comemoramos o mês passado. E na festa de Sukkot, que é Tabernáculos, que vai acontecer em outubro, ok? Depois de Yom Kippur. Que eles não apareçam diante de Adonai com as mãos vazias. Todo homem deverá contribuir com o que puder, de acordo com a bênção que lhe foi dada por Adonai, seu Deus. Ok? Então, é por isso que o Senhor pede para nós apresentarmos com Ele
O Senhor pede para nós apresentarmos a Ele nessas festas com uma oferta. Por quê? Porque oferta é semente, ok? Para Ele nos abençoar com uma colheita, né, farta, para Ele nos abençoar, Ele precisa que nós venhamos semear, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, né, sobre por que nós estamos orando nesses 4 portais no grupo da preparação da festa de tabernáculos, eu creio que agora você entendeu. E se ficou alguma dúvida, volta e assista de novo, porque eu entendo que são informações novas, ok? Que você precisa digerir, ok? Por isso que o culto fica gravado, ok? Então, agora eu vou trazer as orientações para vocês, porque teve muitas pessoas que acabaram de entrar, né, no grupo da festa de tabernáculo. Então, eu vou te falar sobre as orientações, ok? Então, quais são as orientações que eu trouxe para esse grupo, ok? Não foram orientações que vieram de mim, foram orientações, né, que eu busquei no Senhor e Ele me direcionou. Então, em primeiro lugar, cada uma das pessoas que estão no grupo da preparação da festa de tabernáculos tem que se comprometer em orar em pelo menos um desses 4 portais. Por quê? Porque não faz sentido você estar num grupo, né, e você ficar só como espectador. Não tem como. Você precisa se envolver. Se você quiser receber as bênçãos que estão implícitas nessa festa, nesse período tão profético, você precisa se envolver. Então, em pelo menos um portal, né, desses 4 portais, você precisa se comprometer em orar, tá? Você não vai orar no grupo, você vai orar na sua casa, no seu secreto, ok? Mas é importante você orar, ok? Por quê? Porque é um grupo que todos devem estar no mesmo espírito, ok? Segundo, eu coloquei alguns alvos de oração para facilitar, para nos nortear e para facilitar. Então, quais são os alvos de oração que eu coloquei? Pedidos pessoais. É tempo de nós colocarmos diante do Senhor aquilo que nós temos buscado, porque nós sempre estaremos buscando alguma coisa, ok? Então, é tempo de nós pedirmos para o Senhor aquilo que nós estamos aguardando dele, aquilo que nós estamos buscando dele, ok? Então, esse é o primeiro alvo, pelos nossos pedidos pessoais, tá? Pedidos da nossa família, que nós sabemos que, de repente, conversão de parente, enfim, pedido pessoal. Mais um alvo de oração. É importante você orar pelo grupo, ok? Se você está desde o começo, você já percebeu que todos os dias eu estou entrando no portal, eu tenho entrado no portal das 18 horas, mas se algum dia eu tiver algum compromisso, eu vou entrar num portal antes, mas eu não vou deixar de orar, tá? Então, você observa que eu tenho entrado no portal das 18 horas, ok? E aí, então, o que acontece? Eu tenho apresentado a minha vida e tenho apresentado a vida de cada um de vocês. Pastora, você está orando por cada um especificamente de todas as pessoas do grupo? Você está apresentando cada uma das pessoas? Não, né? Não tem como eu apresentar quase 300 pessoas. E nem você vai conseguir apresentar todo mundo. Mas eu peço para o Senhor visitar cada um dos membros que estão no grupo da preparação da festa de tabernáculos. Eu tenho pedido para o Senhor visitar a saúde, as finanças, a vida espiritual, o ministério, ok? A nossa família, ok? Eu tenho pedido, ok? O Senhor nos conhece pelo nome. Só de nós orarmos dessa forma, só de nós apresentarmos as necessidades um dos outros, o Senhor nos atende. Por quê? Porque nós estamos fazendo parte de um grupo com o mesmo propósito. Nós estamos no mesmo espírito, ok? Então é importante você orar por todos do grupo também, certo? Por quê? Porque você também está recebendo oração, certo? Mais um alvo. É importante fazermos orações de arrependimento pelos pecados pessoais, pelos pecados geracionais, que são os pecados cometidos pelos seus pais e pelos nossos, né? Pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. E também é importante nós fazermos orações de arrependimento como igreja,
do Senhor aqui na terra pela nossa nação, ok? E também, mais um alvo de oração é pela nossa nação. O Brasil carece das nossas orações, ok? Então, nós precisamos orar pelo Brasil, pela política, por esse governo, né? Nós precisamos orar pela economia, nós precisamos orar, porque só o Senhor que tem o poder de mudar. Porém, a igreja precisa orar, certo? Então, por que que é importante fazer, durante esse período, orações de arrependimento, de confissão de pecado? Por que que é importante? É importante porque nós não podemos nos esquecer que antes de nós festejarmos tabernáculo, nós vamos passar por Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. E nesse dia é um dia de profundo arrependimento, ok? No dia de Yom Kippur, o tribunal de Deus se abre para julgar, ok? Então, é muito importante você ter esse entendimento, ok? Uma outra coisa também que eu coloquei como orientação, cada uma das pessoas está jejuando pelo menos um dia por semana. Jejuando o quê, pastora? Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Jejue aquilo que o Senhor colocar no seu coração, ok? O Senhor não vai te pedir nada além daquilo que você possa fazer. E no dia de Yom Kippur, né, esse jejum, esse nosso, né, essas orientações de jejuar uma vez por semana, né, de fazer essas orações, vai terminar exatamente com o Yom Kippur, tá? No dia de Yom Kippur, que Yom Kippur, o portal abre às 18 horas do dia 1º de outubro e fecha às 18 horas do dia 2 de outubro. Então, em Yom Kippur, são 25 horas de jejum. O jejum de Yom Kippur, ele começa às 17 horas do dia 1º de outubro e vai até às 18 horas do dia 2 de outubro. Então, eu aconselho todos jejuarem, né, no dia de Yom Kippur, porque esse jejum é uma vez por ano, ok? Aí, de repente, pode surgir a dúvida, pastora, mas eu trabalho. Se você não conseguir nenhuma folga, né, de repente, se você tiver banco de horas, se você trabalha por conta, enfim, se você tiver como fazer isso, se você tiver como conseguir uma folga, ou de repente programar férias, não sei. Se você tiver como fazer isso, aí você vai jejuar com mais tranquilidade. Se você não conseguir, você faz até você conseguir, ok? Você faz até conseguir, porque o jejum ele começa às 17 horas. Então, provavelmente, você vai estar terminando a sua jornada de trabalho. Então, de repente, você consegue começar, né, passa a noite, e aí no outro dia, ou seja, tenta ficar o máximo possível. É isso que eu estou querendo te dizer, ok? Mas não fique de fora. Não fique de fora desse tempo, porque é um tempo muito profético, ok? Bom, no dia de Yom Kippur, o Senhor também fala para nós levantarmos uma oferta e guardar esse dia. E eu quero ler esse texto para você, tá? Esse texto está em Levítico 23, de 26 a 32, ok? Eu quero ler esse texto para você. Que diz assim: Adonai disse a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo, e eu destruirei dentre seu povo quem realizar algum tipo de trabalho nesse dia. Não realizem nenhum tipo de trabalho. Esse é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Não importa onde vocês vivam, ele será para vocês um Shabá de descanso absoluto, e vocês se humilhem
descansem no seu Shabá da tarde do nono dia do mês até a tarde seguinte, ok? Então, como eu disse, se você tiver como pedir uma folga, né, se de repente você trabalha por conta, se programa para isso, né, você está tendo 3 meses praticamente para se programar para tudo isso. Ou tiver um banco de horas e conseguir usar nesse dia, faça isso, ok? Se não tiver como, ore e fale ao Senhor, tá? Aí, então, depois do Yom Kippur, o jejum cessa e inicia os preparativos da festa de tabernáculos, ok? Então, depois nós teremos 4 dias depois do Yom Kippur para iniciar o portal da festa de tabernáculos. Tabernáculos inicia às 18 horas do dia 6 de outubro e vai até às 18 horas do dia 13 de outubro. E eu vou ler para vocês Levítico 23, de 39 a 41, que fala da festa. Então, está escrito assim: no entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiverem juntado o produto da terra, guardem a festa de Adonai por 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto e o 8º dia será de descanso absoluto. No primeiro dia, peguem frutos selecionados, ramos de palmeiras, galhos espessos e salgueiros dos rios, e celebrem na presença de Adonai, seu Deus, por 7 dias. Guardem-na como uma festa para Adonai, 7 dias ao ano. Este é um regulamento permanente, geração após geração. Guardem-no no 7º dia. Então, o portal para a festa de tabernáculos fica aberto por 7 dias, ok? Para comemorar a festa e entregar a oferta pela festa de tabernáculos, ok? Depois, se você tiver alguma dúvida, leia também Deuteronômio 16, 16. Porque a oferta é o selo de tudo o que está sendo feito, ok? Então, isso é muito poderoso. Pastor, líder que comemora as festas, não precisa fazer rifa, não precisa fazer bingo dentro das igrejas para poder arrecadar dinheiro para manter o ministério, ok? Então, você pode pesquisar. Pastor que pastor que está promovendo rifa, bingo, que é jogo, dentro das igrejas para poder manter o ministério, é porque está totalmente paganizado, ok? Porque é o Senhor que paga a conta, tá? E ovelha que comemora calendário bíblico também sai de dívida e prospera, porque isso é uma chave poderosíssima, poderosíssima, ok? Então, de Rosh Hodesh, aliás, vou voltar, de Shabá em Shabá, que é um portal de 7 dias, de Rosh Hodesh em Rosh Hodesh, que é um portal mensal, e de estação em estação, e de festa bíblica em festa bíblica, o Senhor, se você cumprir, se você seguir as minhas orientações, que são orientações simples, ok? Eu não faço muita firula. Quem me segue sabe que as minhas orientações são orientações simples, ok? Você vai prosperar. Eu te falo pela minha vida. Eu te falo pela minha vida, ok? Desde quando o Senhor começou a me entregar esses princípios e eu comecei a colocar em prática, e primeiro eu comecei a colocar em prática na minha vida, e eu vi que funciona, aí eu comecei a ensinar, ok? Quando você entra nesses princípios eternos da palavra de Deus, aconteça o que está acontecendo, aconteça o que acontecer no governo, aconteça o que acontecer na economia, o Senhor vai te guardar. E se ele tiver que mandar pedra preciosa do céu, pepita de ouro do céu, ele vai mandar. Porque ele faz isso. Ele faz isso. Ok? Então, entre nas festas, cumpra o calendário bíblico. Se você está chegando agora, continua me acompanhando, porque isso é real. O ano passado, eu vivi milagres nessa festa e já contei aqui publicamente. Se você estava no culto de testemunho, você ouviu. Se você estava no Selic, você também ouviu, ok?
Então, é muito poderoso, é muito poderoso. E eu creio que esse ano o Senhor vai me surpreender de novo, com outras bênçãos, com outro nível de bênção, e isso vai acontecer na vida de vocês também, ok? Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ok, pessoal? Então, é isso, né? Se você ainda não está no grupo de preparação da festa de tabernáculos, e se você deseja estar, é só você chamar a Evelyn, tá? É só você chamar a Evelyn e ela te inclui, tá? E se você já está, e se você não tinha entendido, então tá aqui a explicação, tá gravado, né? Quem não está presencialmente, eu vou colocar amanhã para o pessoal assistir. E assim, é muita bênção. E depois, no decorrer, a gente vai. Ah, também eu já comecei a colocar as orientações da palavra de Deus, ok? Então, a gente já começou a ler a palavra. Então, mais para frente, quando a gente entrar no mês de Elu, a gente vai adquirir um outro livro, e eu vou orientando vocês, ok? Então, que Deus abençoe. Agora a gente vai ceiar, tá? A gente vai ceiar. E depois, então, eu vou liberar a bênção para vocês, a bênção apostólica. Então, vamos ler um versículo da ceia do Senhor. Então, eu quero ler para vocês Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Hoje, eu senti de fazer uma oração nessa ceia, muito específica para o Senhor trazer cura, porque o tempo está muito, né, descompensado, está fazendo um frio que, né, a gente não estava acostumado, e tem algumas pessoas adoecendo, e a ceia, ela traz cura, a ceia traz libertação. Então, você vai pegar o seu pão, e eu estou com o meu pedacinho de pão aqui nas minhas mãos. E eu quero orar, consagrando esse pão ao Senhor. Eu quero declarar que a partir de agora, esse pão deixa de ser um pão comum, e ele passa a representar o corpo de Cristo, que foi dilacerado por mim e por você, na cruz do Calvário. E eu também quero apresentar o suco de uva. Esse suco de uva, ele deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você, ok? Então, mediante essa palavra, eu quero orar. A ceia, né, quando nós ceiamos, nós comemos, né, nós partilhamos, né, do sacrifício da cruz. E a palavra de Deus fala que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos curados. Então eu quero a ceia, através da ceia nós somos curados e libertos. E eu quero pedir, como igreja do Senhor aqui na terra, eu quero pedir que o Senhor verdadeiramente venha nos trazer cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, ok? Que o Senhor nos cura nos 3 níveis, espiritual, alma e corpo. Que essa ceia venha nos trazer cura, em nome de Jesus, de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Então, nessa fé, todos, enquanto igreja, nós vamos comer do pão. E eu também quero, junto com vocês, tomar do suco de uva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar encerrando a gravação.
mas eu estou deixando um beijo no coração para aqueles que forem assistir essa gravação, né, dessa ministração gravada. Então, um beijo no coração e até a próxima ministração.